Que o Senhor abençoe vocês grandemente hoje. Vamos estar fazendo a nossa reflexão para a honra e a glória do nosso Deus. E também na nossa oração final, todos vamos orar ao Senhor pela situação que nós estamos vivendo em diferentes lugares, em diferentes países. Não somente por causa do vírus, mas por causa de outras situações. Nós vamos pedir para o Senhor que Ele tenha misericórdia, porque em todos os lugares está a igreja do Senhor e estão os seus filhos, para Deus ter misericórdia de todos. E hoje vamos estar refletindo em Lucas 11, no verso 14. Aqui nós achamos uma história de um acontecimento que o Senhor Jesus Cristo viveu. Nós sempre estamos falando quando o Senhor Jesus veio na terra pregar o seu evangelho, o reino dos céus. E o Senhor viveu muitas experiências e as pessoas desfrutaram da presença dele e também das experiências que viveram com ele. Então nós hoje, quando lermos, vamos imaginar e vamos desfrutar dessas experiências, daqueles eventos, e nós vamos imaginar também nos nossos pensamentos como foi que conseguiram acontecer essas coisas maravilhosas que o Senhor fez quando Ele esteve na terra. Então hoje vamos desfrutar aqui no verso 14 de Lucas, capítulo 11, diz: Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo falou, e o povo se maravilhou. Bem, essa história, esse acontecimento é maravilhoso porque ensina para nós que uma pessoa que sofre, que é mudo ou que é surda, nós percebemos como essa condição não é uma doença física, mas são espíritos ruins, demônios, que entram num homem ou uma mulher, com certeza, por causa de maldições, ou bruxarias, ou feitiçarias dos antigos, dos ancestrais deles. De qualquer forma, isso aconteceu com esse homem que era mudo. E o Senhor fez um milagre e devolveu para ele a capacidade de falar. E foi uma maravilha para aqueles que ouviram e viram esse testemunho. Mas nós hoje também nos alegramos porque temos esse Deus vivo, porque nós temos esse Deus vivo em espírito. E Ele também faz milagres hoje. Então, todas aquelas pessoas que também sofrem da mesma doença ou desses mesmos demônios, espíritos que deixam vocês mudos ou cegos, vocês têm que confiar no Senhor. Você, os seus parentes, a sua família, as pessoas mais próximas, vocês têm que confiar em Deus e orar para Ele fazer um milagre para que essas pessoas possam voltar ao normal. Ele é misericórdia e poder e Ele vai ficar conosco hoje porque é essa a promessa dele. E aqui no verso 15 diz que depois de ter sido feito esse milagre, mas alguns deles, quer dizer, os inimigos do Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha os inimigos dele seguindo ele toda hora, e esses inimigos eram os escribas, os fariseus, e eles diziam: por Belzebu, príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. Outros, tentando, lhe pediam dele um sinal do céu. Mas Jesus, sabendo os pensamentos deles, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é assolado, e uma casa dividida contra si mesma cai. O Senhor queria que eles percebessem que se ele estivesse fazendo isso no nome do diabo, porque eles falavam que ele estava expulsando os demônios por causa de Belzebu, príncipe dos demônios, então ele queria que eles entendessem. Se ele estivesse fazendo um milagre para alguém pelo demônio, o reino do demônio ia acabar, porque o que ele estava fazendo era um benefício para a pessoa, e o que o diabo faz é maldade. E ele quer que as pessoas façam maldades, que ofendam Deus, que eles vão contra Deus. E se ele estivesse fazendo isso no nome do demônio, então o demônio estaria em guerra com ele mesmo, dividido por ele mesmo.
Então, por causa disso, falava, todo reino dividido contra si mesmo é assolado, ele acaba, e uma casa dividida cai. E no verso 18, o Senhor fala, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como permanecerá em pé em seu reino? Já que dizeis que por Belzebu eu expulso os demônios. Pois, se eu expulso os demônios por Belzebu, que era o príncipe dos demônios, diz para eles, vocês, ou vossos filhos, ou vocês que acham que têm a verdade de Deus, por quem vocês expulsam os demônios? No nome de quem vocês expulsam os demônios? Porque o Senhor estava dizendo para eles, se eu estou expulsando os demônios pelo diabo, pelo demônio, então vocês, por quem vocês estão expulsando? Então deixou eles quietos, porque realmente eles, como eles não tinham a Deus, eles não tinham poder nenhum e Deus não respaldava eles para fazer milagre nenhum, nem sinal nenhum. E eles não tinham nenhum milagre feito pela mão deles, que eles achavam que tinham a Deus. Então, por causa disso, eles ficaram quietos e eles não falaram nada. Quando o Senhor disse para eles, se eu expulso os demônios pelo diabo, então vocês fazem por quê? Então deixou eles quietos, porque fez eles entender que eles não tinham nada de Deus e que as obras que eles estavam fazendo, nem eles mesmos sabiam o que eles estavam fazendo, porque como Deus não estava com eles, nem tinham o respaldo dele, eles não tinham autoridade para criticar o Senhor e falar dele, falando que ele estava fazendo os milagres dele pelo demônio e não por Deus. Essas coisas acontecem hoje em dia também. Hoje em dia, nós ouvimos as pessoas falar, quando alguém convida as pessoas e fala para elas, eu vou te convidar na igreja, porque Deus fala na minha igreja. Então, as pessoas falam, mas como assim Deus fala? Isso é uma mentira, é do diabo, é adivinhação. E essa é a resposta de algumas pessoas rebeldes, nécias, teimosas, incrédulas e dizem, mas como assim Deus fala? Isso aí não pode ser verdade, é adivinhação, é a primeira coisa que eles falam. Então a pessoa que está convidando eles para a igreja deveria também responder para eles do mesmo jeito. Tá bom, se na minha igreja é o demônio que fala e não Deus, eu que tô fazendo coisas boas, que mudei, que eu já não tô pecando porque Deus me mudou e eu faço coisas boas e lá na minha igreja fazem coisas boas, então vocês lá na sua igreja ou na sua crença, vocês no nome de quem vocês estão fazendo esses milagres? Ou Deus fala com vocês? Fala pra mim. Vocês que andam tão bem, Deus fala com vocês? Então a pessoa vai ficar quieta porque Deus não fala com eles na igreja deles, nem na religião deles. E nós, que vivemos a experiência, podemos falar para eles que Deus fala conosco e ele se manifesta. Então, como todos conseguimos enxergar, isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo naquele tempo de ser criticado e julgado não é novo, porque hoje nós também somos criticados e julgados. É por causa disso que nós não temos que nos preocupar, nem ficar tristes, nem desanimados, nem desmaiar em momento nenhum, mas sermos fortes, corajosos e continuar em frente, porque é Deus quem nos respalda, quem nos apoia, quem estende a sua mão para nós e Ele nos ajuda a continuar em frente. E com a manifestação que Ele faz com a gente, nós percebemos que Ele é um Deus que vive e o que nós estamos fazendo está certo, porque estamos fazendo isso com um Deus vivo. Então isso alegra os nossos corações e nos motiva a continuar em frente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo continua respondendo para eles, e no verso 20 fala, mas se pelo dedo de Deus, imaginem que esse milagre foi feito pelo dedo de Deus, não Deus na sua totalidade, porque Ele é muito grande e poderoso. Então fala, mas se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte, armado, guarda seu palácio, em paz está o que possui. Mas quando vem outro mais forte que ele e o vence, tira-lhe todas as armas em que havia confiado e divide os despojos. Então o Senhor Jesus está falando que como ele está com Deus, Deus era quem estava dando a vitória e o triunfo para ele por cima de todas as coisas.
mas que aqueles que não estão com Deus, eles vão se destruir, vão acabar eles mesmos, porque o reino deles é mais fraco do que o reino do Senhor. O poder de Deus é mais forte do que o poder daquelas pessoas que se diziam saber e ter tanto de Deus. Então o Senhor Jesus conclui no 23 falando: quem não está comigo, contra mim está. Ele estava se referindo aos fariseus e os escribas, aqueles que criticavam ele. Quem não está comigo, contra mim está. E o que comigo não ajunta, então espalha. O Senhor queria dizer que eles tinham que acreditar nele, confiar nele, estar do lado do Senhor, para que conseguissem ter êxito e triunfo na nossa vida espiritual, para ter triunfos e vitórias. Mas quem não quiser acreditar nem aceitar o Senhor, então o pouquinho que diz que tem de Deus vai ser destruído e vai acabar, porque chega um dia onde tudo acaba na pessoa que não tem a Deus. Então eu convido todos para refletir, para ler a Bíblia uma e muitas vezes, para que você conheça o caminho de Deus, para que você conheça a doutrina, conheça os mandamentos e conheça tudo o que Deus quer do que você faça parte e desfrute e faça também para a glória e honra do nosso Deus. E desse jeito, o Senhor vai abençoar vocês. Vamos orar por nosso Deus. Gracias, Señor, te doy por estos momentos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por escucharnos, por atendernos, por estar atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Gracias, eterno Dios. Mira la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Mira estas enfermedades, estos virus, estos espíritus malos que se han desatado por el mundo. Y también mira, Señor, todos los problemas que han surgido en diferentes países, en diferentes ciudades. La gente anda en un descontrol, quitando vidas, robando y haciendo muchas cosas terribles, indebidas. Señor, ten misericordia y ayúdanos, Señor. Quita este caos y danos paz y libertad, y permite, Señor, que la gente escuche tu palabra, permite que la gente conozca tus caminos y que conozcan tu nombre, que conozcan tu existencia, para que cada persona sea libertada y no hagan todos estos males, para que la gente quede libre, porque por ahora son esclavos del diablo. Señor, te pido todas estas cosas, Padre Santo, que tú tengas misericordia de todos y libertes. También por las enfermedades te pido, por las personas que son víctimas de brujerías y de hechicerías, y los que son víctimas de espíritus malos que los atormentan. Señor, dale la paz a toda la gente, quitando conflictos y desavenencias en sus familias, en sus hogares. Liberta a cada uno, Señor. Quita la amargura, la tristeza, Señor. Pon optimismo, pon bendición en cada uno. Bendice mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gloria al Señor. Vamos estar cantando para o Senhor o coro 136, que chama Cristo é a minha força. Cristo es mi fuerte en la tentación, me consuela en la dura aflicción, y en cada lucha con el tentador, con el cerca salgo más que vencedor. Cristo es mi fuerte en la tentación. Cristo es mi fuerte en la tentación. Me consuela en la dura aflicción. Y en cada lucha con el tentador, con el cerca salgo más que vencedor. Cristo es mi fuerte en la tentación. Obrigada, que meu Deus abençoe vocês e a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Até mais!